Vocês lembram daquele meme do amostradinho, tá amostradinho, que viralizou no país inteiro? Sabe quem que tá muito amostradinho? O Gustavo Petro. O esquerdista Gustavo Petro tá muito amostradinho. Se não bastasse ele ir lá na ONU, nas Nações Unidas, ali naquele evento que teve ali nos Estados Unidos, ele ainda saiu, foi para as ruas, pegou um megafone, fez um ato pró-Palestina ali, fazendo uma algazarra na rua ali, ainda incitando os soldados do presidente Trump a não cumprir as ordens do Trump. Doido demais. Amostradinho, amostradinho demais. Mas ele não para por aí não. O Gustavo Petro, ele agora também afrontou não só os Estados Unidos, mas o maior aliado dos Estados Unidos. Eu vou mostrar para você nesse editorial. Vamos falar também sobre o Moraes. Vamos falar sobre o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro está prestes a ficar inelegível. Pode ser mais rápido que a gente pensava. Vai quem se colocar aí como pretendente a ser presidente da República, se for de direita, tá na mira. Nós vamos falar, tem muito mais coisas aqui hoje. Então fique comigo até o final que você não vai se arrepender. Muita coisa acontecendo. Vou colocar primeiramente a matéria aqui do Pleno News, que é do Petro. Olha a cara desse esquerdista aí, ó. O Gustavo Petro expulsa diplomatas de Israel da Colômbia. E o que pode acontecer com o Gustavo Petro? Provavelmente vem sanções bravas dos Estados Unidos. Israel é um grande aliado dos Estados Unidos. É um grande aliado. E os Estados Unidos podem cada vez mais estar fechando as portas para o Gustavo Petro. Mas esse é radical ao extremo. A gente vai falar sobre isso aqui. Vou colocar a matéria aqui na tela para a gente ler. Fica melhor para a gente acompanhar com vocês. Olha aqui. Matéria do Pleno News. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, ordenou nesta quarta-feira a saída de toda a delegação diplomática de Israel no país sul-americano, apesar de as relações estarem rompidas desde maio de 2024, e denunciou o Tratado Livre Comércio, TLC, vigente entre os dois países desde agosto de 2020. Já estava ruim e só vai piorando. E cada vez vai piorar essa relação aí do Petro com os países de direita. É muito alinhado com ditadores. Já declarou que aquele cartel de Los Soles não existe. Tudo indica que esse aí tem um pezinho no narcotráfico. Tudo indica. Segundo boatos, esses dias eu vi até não sei se foi o Maduro falando que ali não tem nada não. Ali na Venezuela não tem nada não. 30% o restante é de fora. Eu acho que o Maduro está começando a querer botar a boquinha no trombone. Eu percebi isso aí. E vocês não perceberam não? Então, tá brincando com fogo. Com os Estados Unidos não se brinca, com Israel muito menos. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que o Eduardo Bolsonaro ele pode ficar inelegível mais rápido que a gente pensa, que pode ser muito mais rápido que eu e você pensava? Pois é, matéria aqui do Gazeta do Povo fala sobre isso. Olha aí o Moraes. Atos de Moraes no STF aceleram um caso que pode tornar Eduardo Bolsonaro inelegível. Vamos ler aqui, para a gente entender melhor isso aqui. O ministro Alexandre de Moraes tem adotado no Supremo Tribunal Federal procedimentos que aceleram a abertura de uma ação penal contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, com o potencial de torná-lo inelegível para as eleições de 2026. O deputado já manifestou a intenção de concorrer à presidência, mas enfrenta obstáculos políticos no Centrão, por exemplo, a quem prefere o apoio do ex-presidente Bolsonaro ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, além de uma clara aversão de Eduardo. Políticos do Centrão ocupam pelo tarifaço imposto ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e consideram que sua entrada na disputa fortaleceria a candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
ou de um petista que ele venha a indicar como sucessor. Fora isso, creem que na presidência da República, Eduardo manteria uma relação conflituosa e indesejada com o STF, tal qual o pai. Ou seja, estão fazendo de tudo para que o Eduardo Bolsonaro não saia candidato à presidência da República. Eu já tinha falado sobre isso aqui, que provavelmente Eduardo Bolsonaro ficaria inelegível, assim como o pai. E provavelmente, se Tarcísio de Freitas se lançar mesmo como pré-candidato à República, à presidência da República agora, também tentarão o tornar inelegível. Assim, refutando todo aquele que tem chance de ganhar contra o Lula ou contra alguém que o Lula mande, que o Lula e alguém que ele coloque ali é a mesma coisa. Os petistas são petistas e pronto, pode colocar lá Tiririca, qualquer um que colocar ali, pode pegar alguém da direita ali e colocar, se o Lula mandar votar, eles vão votar, porque vão obedecer de toda forma. Mas a gente percebe aí que pode ser uma estratégia do Tarcísio, esses dias está recuando para que ele não fique no olho do furacão e não se torne inelegível. Mas todo mundo está querendo o Tarcísio, né? O Centrão quer o Tarcísio, o próprio Lula quer disputar com o Tarcísio, porque o Tarcísio não é tão radical quanto o Jair Messias Bolsonaro, como o próprio Lula já disse, e o Eduardo Bolsonaro não. O Eduardo Bolsonaro, nos pensamentos do esquerdista, ele é mais radical do que o próprio pai, Jair Messias Bolsonaro. E o Eduardo Bolsonaro tem um raciocínio muito rápido. Então, num eventual debate, Eduardo Bolsonaro ia pegar pesado contra o Lula ou qualquer um petista, porque ele viria muito bem preparado para debater. Agora, o Tarcísio de Freitas, com certeza também, em debate, ele provavelmente vai engolir qualquer um ali da esquerda. Vamos para a próxima matéria? Mas pensando aqui, voltando a falar, Eduardo Bolsonaro provavelmente estará inelegível em 2026. E vai restar Tarcísio de Freitas, que tudo está desenhando. Vamos lá, para mais uma. Essa aqui eu preciso de falar. Os Estados Unidos tá com um problema lá com a Venezuela. Só que agora a Venezuela arrumou aqui problemão para os Estados Unidos. Os Estados Unidos pode ser que, se invadir a Venezuela, pode sair com o rabinho no meio das pernas, porque o negócio agora ficou tenso. Todos os dias uma coisa nova ali na Venezuela. E agora, mais uma que o Maduro mostra aqui. Olha só isso aqui, ó. Paramilitares de Maduro aparecem em vídeo jurando lealdade a Chávez. Matéria do Danúzio Neto aqui, ó. Olha aqui. Olha o problemão que os Estados Unidos arrumou. Mi nombre es Giancarlo Agüero, conocido como el Chavecito de Lara, comandante del colectivo Fuerzas Especiales Cívico-Militar Patria Nueva, un colectivo que se integra a lo social, a lo fundamental, al desarrollo, al crecimiento y a la defensa de la patria. Hacemos el llamado a nuestro pueblo y también el agradecimiento a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro por confiar en nuestro pueblo que día a día defiende la bandera de Venezuela. El legado de nuestro comandante está en nuestra conciencia y en nuestro corazón. La acción es revolucionaria en la paz y la tranquilidad. Defensa a nuestra bandera de Simón Bolívar. Por eso decimos, ¡Chávez vive! Vou só parar aqui. O que eu achei melhor mesmo foi esse camarada aí em pé do lado direito da tela de vocês aí, ó. Que esse paramilitar aqui, ó, com camisa da NASA. Ficou top esse cara aqui, indo guerrear contra os Estados Unidos e com a camisa da NASA. Ficou muito bom. Eu fiz uma brincadeira aqui com vocês. É lógico que o exército do Maduro não dá para nem falar sobre isso aqui. Eu fiz uma brincadeira que não vai colocar o presidente Trump com medo, não vai acontecer nada disso. Infelizmente, pessoas aí que provavelmente por uma moedinha podem até colocar a vida em risco por conta de um ditador que vai colocar eles ali na linha de frente se tiver qualquer coisa. E a última matéria de hoje, vamos falar?
A farra do INSS, vamos falar sobre isso aqui? E o irmão do Lula, lá do Sindinap? Vou trazer essa matéria aqui da Revista Oeste para vocês verem. Presta bem atenção nisso aqui. Farra do INSS, Sindinap movimentou 6,5 milhões em espécie. É o irmão do Lula. Vamos falar sobre isso aqui. Eu vou colocar na tela para vocês também, para ficar mais fácil aqui para a gente acompanhar. Olha aqui. Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do COAF, encaminhadas à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da CPMI, do INSS, sugerem que o Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas Idosos da Força Sindical Sindinap realizou movimentações em espécie no valor de 6,5 milhões entre janeiro de 2029 e julho de 2025. Essas operações financeiras, que envolvem depósitos e saques em dinheiro vivo, fazem parte de um total de, presta bem atenção nisso aqui, um total de 1,2 bilhão movimentado pela entidade no período analisado. Além disso, o COAF destacou que tais transações são consideradas complexas em razão da dificuldade, complexas por conta da dificuldade de rastrear a origem de recursos e identificar os destinatários finais. Gente, é muito sério. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês me respondam com toda sinceridade. Já pensou se o vice-presidente do Sindinap fosse o irmão do Bolsonaro? Você já pensou o que estaria acontecendo se fosse o irmão do Bolsonaro? A gente não pode nem imaginar o que estaria acontecendo. Polícia Federal, prisão, revirando tudo. Rapaz, ia ser uma coisa assim, fora do normal. Mas como é irmão do Lula, aí 1,2 bilhão movimentado, né? Eu fico pensando, será que vai dar alguma coisa contra o irmão do Lula? Eu te pergunto, você que é aposentado, pensionista, você que sofreu com esses descontos, será que vai dar alguma coisa contra o irmão do Lula? Eu quero acreditar que sim, mas me parece que vão blindar o irmão do Lula. Tá tudo indicando que vai ficar blindadinho esse irmão do Lula, né? O Brasil tá brincadeira, né? Eduardo Bolsonaro provavelmente inelegível. A farra do INSS aí, bilhões saindo pela culatra, né? E o COAF, ele colocou uma vírgula ali no montante de 65 milhões, né? Então, será que não é 65 milhões? É 6,5 milhões? Eu acho que é 65 milhões, se eu não me engano. Pode ser, não sei. Eu acho que 6,5 milhões é muito pouco dinheiro para quem movimentou 1,2 bilhão de dinheiro do pobre aposentado que contribuiu a vida inteira para usufruir do seu dinheiro. Deus abençoe você. Espero que você tenha gostado do nosso editorial. Hoje eu esqueci de pedir para você se inscrever, né? Então, se você não se inscreveu, não curtiu, não comentou, desce lá nos comentários agora, interage com a gente.